Bom dia, mulher de Deus. Hoje é dia de devocional, dia de compartilharmos a palavra de Deus. Então já vai aí anotando onde você estiver. Se você estiver no carro, vai só ouvindo. Se estiver em casa, vamos esperar aí as pessoas entrarem. Esperar aqui falar um pouquinho do meu devocional, o Forte Corajosa. Esse devocional, gente, é incrível. Ele é muito forte, ele é maravilhoso, foi uma palavra que Deus me deu e eu tenho certeza que sua vida será ricamente abençoada. Então, fica aqui até o final e participa comigo aqui, com essas mulheres maravilhosas que estão aqui, que estão entrando. Tati, Mirna, Kelly, Sandrinha, quem está entrando aí, meu povo. Essas mulheres fiéis que estão sempre aqui, bom dia. E hoje, como eu estava falando, é dia da gente compartilhar o nosso devocional. Ai, gente, o devocional Sábia e Prudente está tão lindo, está tão pertinho de sair. A gente teve um problemazinho quando foi imprimir, né? Já tá pronto há algum tempo. Aí eu segurei por conta do outro livro. E também porque quando foi imprimir, aí o que aconteceu? O devocional, ele ficou um pouco fora de enquadramento, né? E aí acabou que a gente adiou um pouquinho, mas eu vou já publicar o dia do lançamento dele. Daqui nesses dias eu estarei publicando, fica ligado. E eu vou fazer um lançamento oficial num café ou num restaurante aqui em Brasília e outro em Fortaleza. Então, Kelinha aí, ó, quem for de Fortaleza. Bárbara, bom dia. Mel, acho que é Mel. E Mairinha, bom te ver aqui. E todo mundo que tá aí entrando. E aí, eu vou fazer um lançamento oficial aqui em Brasília e um em Fortaleza. Então, vamos presencial num restaurante, vai ser muito bom. Então, se você quer ser uma mulher forte, corajosa, você pede esse daqui, Forte Corajosa. Se você quiser ser uma mulher sábia e prudente também, aí você vai pedir o outro, porque com certeza você vai adquirir sabedoria com aquele livro. Você imagina você pegar 120 dias estudando sobre força, sobre coragem, depois 120 dias estudando sobre sabedoria e prudência, e vem o outro depois também, né? Então é uma sequência, vai ser uma coleção de devocionais com temas que é muito importante para a mulher. Por exemplo, força e coragem, sabedoria e prudência. O outro provavelmente vai ser justa e perdoada. E aí vem outros temas que a gente vai conversar, que eu vou escrever e a gente vai estar conversando aqui no nosso devocional semanal, tá bom? Então, você adquire ele no link da minha bio, é só lá clicar e vai ter o meu material, tem o livro A Arte de Se Reinventar, e tem o e-book, tem o livro Mulheres na Essência, e aí tá só crescendo, graças a Deus, o dom que Deus tem me dado para abençoar a vida de vocês. Bom dia, Marta. Eu estou amando o meu, olha aí, ó, a Bárbara. Eu acho que quase todas as outras mulheres aqui já leram. Não sei, deve ter alguma que não leu. Mas com certeza sua vida será ricamente abençoada. Você se tornará essa mulher cheia de força e coragem que a gente precisa ser para enfrentar esses desafios da vida, as situações difíceis, os momentos de luto, os momentos de ruptura, que a gente precisa buscar a Deus e ter força para vencer e conquistar de volta aquilo que é nosso, como aconteceu comigo no meu casamento, e são esses conceitos que eu passo para vocês em devocional. Hoje eu queria falar, eu comecei a abrir na live falando que nós vamos falar sobre constância. Constância. A constância é algo que é tão difícil nos dias de hoje. Por exemplo, eu vejo que não conquista aquelas que desistem. Porque Deus fala que nós seremos mais que vencedores. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. A Bíblia fala que
a tribulação, ele traz a experiência, e a experiência traz a perseverança, que é a constância e a esperança. Então, assim, a gente precisa passar por alguns momentos difíceis para ter essa perseverança, para manter o nosso posicionamento de esperar em Deus, de ter a esperança em Deus. Maravilhoso, glória a Deus. Quando a gente está esperando no Senhor, a gente não se cansa. Claro que vão ter dias que a gente vai chorar, que a gente vai olhar e vai dizer, Deus, me ajuda. Mas dentro da gente, a gente tem uma convicção espiritual, não é emocional. Porque é interessante a gente lembrar que a gente é um espírito, a gente tem uma alma. O nosso espírito é o local onde a gente se conecta com Deus. A nossa alma é onde estão as nossas emoções. E a gente habita nesse corpo físico. Então, essa esperança em Deus, ela não está no emocional. O emocional, ele quer muito se levar pelas nossas crenças, pelos nossos sentimentos. Mas o espiritual, ele leva por aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Então, esperar em Deus com a certeza da nossa fé que está a nível de espírito. Muitas vezes a gente está falando que crê, que a gente tem, mas a gente está falando com a alma. E não desce ao coração. Quando a gente diz não desce ao coração, não desceu ao espírito mesmo. Não é algo, é lá no nosso espírito. E aí, quando não é, o que é que acontece? A gente desiste. Porque quando vem um sentimento, a gente sabe de uma notícia ruim, por exemplo, com relação ao relacionamento, a gente acaba fazendo, sabe o quê? Se leva pela notícia ruim por conta da alma. E aí a gente deixa de perseverar. Faz sentido pra vocês isso, gente? Comenta aí pra mim se faz sentido pra vocês isso que eu tô falando, enquanto eu pego aqui o bonito do Teodoro, que tá aqui chorando. Ele vai passar a live toda chorando. E aí, o que é que acontece? A gente precisa se conectar com Deus a nível de espírito e a nossa fé ela ser espiritual para que haja constância no nosso coração. Para que haja constância. Eu me lembro que quando, por exemplo, nos momentos difíceis que eu passei na vida, que foram muitos, né? Mas eu quero falar porque eu tenho sido muito procurado pela questão das mulheres que estão passando dificuldade no relacionamento com o marido. Eu me lembro que quando eu estava separada, que eu sabia de alguma coisa muito difícil, uma notícia, ai, aconteceu isso, ai, não, assim, que eu não quero nem entrar em detalhes aqui, mas momentos que a gente está vivendo, que a gente sabe de notícias que machucam o nosso coração e que aquilo doía no meu coração, mas eu dizia, meu Deus, eu sei em quem eu tenho crido e eu preciso focar no que a tua palavra diz, não no que as circunstâncias estão dizendo, não no que o meu coração humano de sentimento está me falando, dessa dor, mas eu creio naquele que me prometeu, aquele que fez a promessa, é fiel para cumprir. E se ele é fiel para cumprir, eu não preciso ficar sofrendo com essa dor, porque isso vai passar, eu não vou me entregar a esses sentimentos. Entende, gente, do que é que eu tô falando? E isso me deu combustível para eu perseverar. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Isso serve para todas as questões da nossa vida, a questão da saúde, a questão financeira, a questão de problemas com os filhos, a questão de problema de trabalho, porque os nossos sentimentos, eles vão sempre querer nos abalar, mas a gente precisa ser movida pela nossa fé. E não por aquilo que a gente vê, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Deus é em nós. Então tá doendo no corpo, mas o meu Redentor vive. E se ele vive, essa tribulação vai me levar para ter mais experiência com Deus. E a minha oração tem efeito, porque a palavra de Deus diz que eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu vou passar por isso sim, porque em Deus eu posso. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então se ela pode em seus efeitos, ela vai cumprir aquilo que Deus diz ao meu respeito. E isso faz toda a diferença, fez toda a diferença na minha vida. E eu tenho convicção que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Olha aqui o que é que a palavra de Deus diz. E o que tem aqui no devocional. Provérbios 1, 32, 33. Pois a inconstância dos inexperientes os matará. E a falsa segurança dos tolos os destruirá.
Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Gente, que forte. Olha aqui, ó. A inconstância do seu coração inexperiente vai matar você. Vai matar, porque, olha, se tem coisa pior na vida da gente, é a insegurança, é a inconstância. Sabe por quê? Porque a gente fica em dois pensamentos. Tiago 1 fala que se você ficar em dois pensamentos, se você vai ser como a onda do mar, e não pense tal pessoa que receberá qualquer coisa do Senhor. Então, você diz aqui, eu estou esperando em Deus, mas começa, mas aconteceu isso, eu vou desistir, não vai dar certo. Mas aconteceu isso, essa situação aqui, apareceu isso. É porque Deus não está olhando para mim. É porque... Gente, mulheres de Deus, mulheres fortes e corajosas, vocês precisam ter uma coisa chamada constância. O mundo está caindo ali ao seu redor. O seu coração dói. Você chora. Mas você olha e diz, o meu Redentor vive. E ele é meu Pai, ele é meu Senhor. E ele vai se levantar por mim. Olha, não tem coisa pior para o diabo do que você agir assim. Não tem coisa... Escreva aí. Não tem coisa pior para o diabo do que você agir em fé. Do que você dizer, isso está acontecendo, mas o meu Redentor vive. Vamos escrever aí, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, ele vive. E se ele vive, gente, ele vive, ele cuida de nós, ele cuida dos pássaros, ele cuida de todas as coisas da nossa vida. Como é que ele dá roupa aos lírios do campo e não vai dar a você aquilo que é necessidade? Basta você viver em constância. O inconstante será morto. Vamos lá, aqui, ó. A inconstância dos inexperientes os matará. Vamos lá escrever, o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Vamos lá escrever, gente. Vamos lá declarar. Vamos lá declarar, o meu Redentor vive apesar da separação. O meu Redentor vive apesar da cirurgia. O meu Redentor vive apesar da dificuldade financeira. O meu Redentor vive apesar da traição. O meu Redentor vive apesar dessa dor que eu estou sentindo. O meu Redentor vive. Eu quero vocês participando. Eu quero vocês participando comigo. O meu Redentor vive. A inconstância dos inexperientes os matará. Vocês precisam sair daqui com essa parte da Bíblia hoje no Espírito. A inconstância dos inexperientes o matará. E a falsa segurança, ou seja, aquela segurança que você está sentindo momentaneamente a nível de alma, os destruirá. Mas quem ouvir o Senhor, quem ouvir a palavra de Deus, ouvir o Espírito, o seu Espírito ouvir lá dentro do seu coração, a palavra de Deus viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Nós vamos sair daqui hoje constantes em Deus. Vamos pedir a Deus para que a constância tome conta do nosso coração. O que é constância, gente? É a qualidade daquilo que é constante. É uma coisa que tem duração, que tem persistência. Olha aquilo que eu falei da perseverança. É uma obstinação. É a firmeza de ânimo, é a perseverança, é a fidelidade, é a lealdade. Gente, vocês já pararam para pensar que quando você é constante no seu pensamento daquilo que Deus diz ao seu respeito, você está sendo fiel a Ele? Você está tendo uma coisa chamada fé? Quando você pensa constantemente no que a palavra de Deus diz ao seu respeito, você está sendo fiel a Deus. Você está sendo fiel ao Senhor. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. A inconstância, a infidelidade a Deus. Declare aí. A inconstância, a infidelidade a Deus. Porque constância é fidelidade, é firmeza de ânimo, é perseverança, é lealdade. A constância é firmeza de ânimo, fidelidade, é lealdade. E quando eu sou inconstante no que a palavra de Deus diz ao meu respeito, eu estou sendo infiel ao Senhor, ou eu estou faltando com a minha fé.
Pegaram, gente? Pegaram? Vocês pegaram? Vamos lá? Vamos dizer se faz sentido para você. A inconstância é infidelidade a Deus. Exatamente. A inconstância é infidelidade a Deus. A inconstância é infidelidade ao Senhor. Você precisa desenvolver a constância. Por isso que Tiago 1 fala exatamente sobre isso, que se você é inconstante, fica em 2 pensamentos, você vai ser como a onda do mar, que vai para um lado e vai para o outro, e não pense você que receberá do Senhor coisa alguma. Exatamente, porque a dúvida, ela permeia o seu coração. Você precisa decidir ser constante no Senhor. A constância, ela traz esse espírito forte, persistente, capaz de fazer você viver em paz e em segurança. A constância traz essa capacidade de desenvolver um espírito forte, capaz de passar pelas circunstâncias difíceis da vida, mas não se sabotar. Não sabotar o que a Bíblia diz. Você não sabota a sua vida, porque você vai viver no espírito de coragem, sem medo do amanhã, porque Deus está controlando aquilo que Ele diz ao seu respeito. Deus está controlando aquilo que Ele diz ao seu respeito. Glória a Deus. Produção, me arranja um copo com água, por favor. Esqueci de colocar aqui. Mas como desenvolver a constância? Vamos dizer aqui alguns passos para que você desenvolva a constância. Porque a inconstância é a infidelidade a Deus. A inconstância é a infidelidade a Deus. Alguns passos para você desenvolver a constância. Passos práticos. Primeiro, lembre-se do seu propósito, dos seus objetivos. Hoje você vai sair daqui, vai pegar um caderno e vai colocar o seu propósito de vida e os seus objetivos. Eu tenho o objetivo de restaurar o meu casamento. Então esse é o seu objetivo, você precisa ser constante nele. O que é que eu costumo ouvir de algumas mulheres? Meu Deus, eu tô tão cansada, mas eu tô tão cansada. Ai, eu tô cansada disso, eu tô cansada. Aí eu não sei se eu vou continuar inconstância. Inconstância é diferente de você dizer assim, ai meu Deus, eu tô tão cansada, mas o meu Redentor vive e ele vai se levantar e ele vai julgar a minha causa e ele vai fazer justiça. Além do que, eu já falei aqui live sobre isso, as palavras, elas são sementes. E quando você começa a declarar, você está criando no reino espiritual. As coisas, elas existem primeiro no reino espiritual, depois no reino físico. Ora, você diz, porque o meu Redentor vive. Ai, porque eu creio. Glória a Deus, que isso vai acontecer na minha vida. Aí daqui a 2 dias, você sabe da notícia ruim. Eu vou desistir, porque as coisas não acontecem, porque fulano não muda, porque essa situação é difícil. Você ora, cria. E ora você mata. Você ora cria no reino espiritual. Ora você destrói. Por isso que Tiago diz que você não vai receber coisa alguma do Senhor. Mas eu creio aqui que existem mulheres fortes e corajosas que vão criar no reino espiritual e vão gerar depois no reino espiritual e vão receber no reino físico. Que vão gerar no reino espiritual e que vão receber no reino físico. Porque você precisa, por isso que você precisa dessa constância em Deus, dessa fidelidade em Deus. Então, escreva o seu propósito e seus objetivos para que você alcance a sua constância. Então, passos para desenvolver a constância. Lembre-se do seu propósito e do seu objetivo. Fortaleça-se na presença do Senhor. Oração, jejum, meditação na palavra de Deus, declarando a palavra, ore declarando a palavra. Não existe oração mais forte, não existe pessoas com oração forte. Existem pessoas que sabem como orar forte. E orar forte, orar a palavra. Eu vou fazer uma live sobre isso depois. Fazer uma live sobre isso. Tenha um tempo com Deus diariamente com o Senhor. Se relacione com Ele, ore com Ele, converse com Ele. Aprenda dele, ouça ele, porque a gente costuma falar muito, mas a gente não escuta Deus. E aí a gente precisa ter esse tempo com Deus.
né? Tem um tempo organizado. Organize suas tarefas e planeje como executá-las. Você precisa, para alcançar seus objetivos, você precisa planejar tarefas e executar. Ah, mas não depende de mim porque depende de outras coisas. Organize do mesmo jeito. Coloque projetos no seu coração. Eu vou contar uma coisa para vocês. Gente, eu acho que eu sou meio doida, assim, eu sou meio ET. Uma vez, Pedro tava ainda fora de casa e eu decidi, ia ter um acampamento de casais, né? E aí eu peguei e fui lá e fiz a inscrição. Ele tá me ouvindo aqui, acho que ele nem sabe disso. Aí eu fui e fiz a minha inscrição. Fui lá. Eu disse, eu creio que é possível que lá no acampamento de casais, que geralmente os acampamentos são assim, com 6 meses pra frente, ele já esteja aqui comigo. Eu comecei a declarar. Interessante que eu paguei, quando chegou perto, ele não veio. Ele não estava ainda, né? Porque vocês sabem que a minha separação durou 4 anos. Mas ali eu tava gerando e eu abençoei outra pessoa com aquele acampamento de casais, abençoei outro casal com aquela inscrição depois. Mas eu gerei no reino físico. E quando ele não veio, eu não fiquei decepcionada com Deus. Eu orei e disse assim, Senhor, eu creio que ele não veio para esse acampamento de casais, porque ainda não era o tempo. Mas vai chegar um dia que ele vai estar no acampamento de casais comigo. Gente, isso dá um tapa na cara do diabo que vocês não têm noção. Porque tudo que ele quer nos mostrar, a mentira que ele cria para destruir a verdade de Deus para nossa vida. Olha aí, ó, uma frase, né? O diabo quer lhe mostrar a mentira que ele faz para destruir a verdade de Deus da sua vida. Então, o que acontece? Ele fica te mostrando as circunstâncias. E aí você não pode viver pelas circunstâncias. Por isso que você precisa ter a constância. Então, você vai organizar as suas tarefas e vai planejar. Você vai criar, vai declarar, vai fazer um mural. Você precisa profetizar. Outra coisa que eu vou fazer, que eu vou falar na oração de live, ou na live de oração, posso fazer na oração da terça-feira uma live falando sobre oração. Gente, eu colocava nesse planejar aqui, como ele não ia muito na minha casa por um tempo, eu colocava vários versículos e eu personalizava com o nome dele. Vou ensinar vocês. E aí, o que acontecia? Eu fazia isso. Então, você precisa organizar, planejar, declarar, né? Então, faça um planejamento de como é que você vai executar a sua fé. Outra coisa, defina o que é prioridade em sua vida. Se a saúde é prioridade, você precisa cuidar da sua saúde. Olha aí, a Adriana, já fiz isso. Glória a Deus. Pois é. Precisa. Quero muito essa live de oração. Tenho bastante dificuldade. Glória a Deus. Vamos fazer. Terça-feira. Vou preparar para terça-feira, gente. Como orar. Nós não vamos orar. Vamos orar, mas não vamos gastar a live toda em oração. Nós vamos saber como orar. Tá? Como orar. Venham, participem, marque suas amigas e venham aqui participar. E aí depois, crie uma rotina para cada tarefa. Você precisa ter essa rotina diária. De manhã eu me acordo, eu oro. Gente, eu tinha a rotina de orar 2 horas da manhã. Todos os dias. Interessante que naquela época celular não tinha despertador, não tinha essas coisas que a gente tem hoje, né? Mas o Espírito Santo de Deus me acordava. Você acredita que eu dizia que o anjo ia lá e me cutucava. Eu preciso até voltar a ter essa rotina de orar 2 horas da manhã. Mas é porque a vida é tão cansada, tão cheia, e aí a gente acaba perdendo algumas coisas boas que a gente tem quando tá passando pelo momento de dificuldade. Pois eu orava toda madrugada. E eu não ficava cansada no outro dia. Eu me levantava 2 horas da manhã. Do nada eu acordava. Quando eu acordava, eu já acordava viva. Né? Parecia desperta, botava meu joelho no chão e orava. Orava ali 20 minutos, meia hora. E aí eu estava lá. Eu estava lá orando na presença de Deus. Na presença de Deus. E aí o que acontecia? Deus me trazia minhas respostas. Então é isso que você precisa. Criar uma rotina. Não crie justificativas para voltar ao velho hábito.
Então, se você tem hábitos... E olha, gente, eu falo isso aqui para tudo na vida da gente. Constância é algo que precisa acontecer para que a gente seja fiel ao Senhor. Porque inconstância é infidelidade ao Senhor. Porque aquele que é fiel é constante. Está aqui na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Porque constância é fidelidade. Como é feliz, Provérbios 28, 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Meu Deus do céu. Constância, gente. Constância. E não é só no momento de dor, não. Quando Deus honrar você e você vir sua vida transformada com o concurso que você quer pagar, ou com o concurso que você quer passar, com a finança que você quer organizada, você precisa permanecer. Porque muitas pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Você precisa, mesmo recebendo, ser constante no Senhor, permanecer no abençoador, porque a bênção passa, mas o abençoador é eterno. A bênção passa, mas o abençoador é eterno. Você precisa viver no Deus da bênção, você precisa viver com Ele. A maior constância que você deve ter na vida é o temor do Senhor, e terá como benefício a felicidade. A maior constância que você deve ter na vida é o temor do Senhor. E você terá como benefício a felicidade. Quando você consegue ser constante em Deus e em seu reino, você será constante em tudo que tocar a sua mão. Quando você conseguir ser constante em Deus, você será constante em tudo que você precisa para viver feliz. Porque Deus é aquele que cumpre a palavra dele. Na sua vida, na minha vida, ele não tem filhos preferidos. Ele tem filhos que preferem viver no temor dele. Filhos que preferem viver na constância. Então, saia daqui com esses marcos no seu coração. Você precisa desenvolver essa constância. E nós vamos orar para que essa característica, para que você desenvolva. E você desenvolve fazendo esses passos que eu falei. Você tendo o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias, de declarar a palavra de Deus. E ela começa a gerar fé no seu coração. Porque a fé também vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você não tem fé, muito provavelmente você não tem escutado e não tem tirado tempo para ouvir a palavra de Deus. Gente, faz sentido para você? Faz sentido para você? Eu quero que você abençoe outras pessoas para que essa live ela saia, e eu vou dar uma tarefa para vocês. Vocês vão lá na live, quando terminar, que eu postar, um pouquinho eu posto, e vocês vão escrever aquilo que mais marcou vocês na live. Porque vocês fazendo isso, essa live vai ser divulgada para outras pessoas, as pessoas vão ler o que vocês estão escrevendo, a frase que mais marcou, o botão que virou na sua vida, assim, a chave que virou na sua vida hoje, o que foi aquilo que você não sabia, que você disse assim, uau, eu preciso disso. Então, você vai lá e vai fazer isso. Nós vamos orar para encerrar. Quem quiser o devocional, vai lá. Já mostrei, vou mostrar de novo para os que entraram depois. Vai lá no link da bio e pede que ele entregue para todo o Brasil sem frete, com frete já incluso. E também tem os outros materiais. E em breve, quem já quiser comprar o Sábio e Prudente, na pré-venda já tá lá. Porque nós já vamos avisar o dia do lançamento oficial aqui em Fortaleza, ou aqui em Brasília e lá em Fortaleza. Tá bom, gente? Vamos orar? Deus, eu quero te pedir, Deus, nessa manhã, Pai, tão abençoada com essas mulheres, que tu possas, Pai, agora, no nome de Jesus, começar a gerar constância no coração delas, perseverança. Que todas as situações adversas que elas tenham passado e estejam passando, possam ser instrumentos de gerar fé, de gerar constância no coração delas, ó Pai. Sem constância, Deus, nós vamos ficar como a onda do mar. E nós vamos ser frustradas, porque nós não vamos receber do Senhor nada. Nós precisamos desenvolver constância, porque constância é fidelidade ao Senhor. Eu abençoo a vida delas, eu declaro, Deus, todas essas circunstâncias da vida delas sendo transformadas no Senhor. E eu declaro a bênção de Deus. Um final de semana abençoado, cheio de esperança, de expectativa. E terça-feira estaremos aqui na live de oração
para que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Eu declaro sobre a vida delas a tua paz, a tua presença e a transformação pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Foi com latido de cachorro e tudo mais. Mas glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Meninas, vão lá comentar na live aquilo que mais falou ao coração de vocês. Eu vejo vocês terça-feira. Beijo!